Capítulo 9 do livro do professor Felipe Aquino, Sereis uma só carne. A educação dos filhos. O Papa João Paulo II diz que o ato de educar é a continuação do ato de gerar. Para sua boa educação, o filho em tudo depende dos pais, seus responsáveis perante Deus. Consequentemente, a educação dos pais é a base natural da educação do filho. Pais equilibrados naturalmente passarão equilíbrio à criança desde o seu nascimento. Por outro lado, pais medrosos, neuróticos, por exemplo, transmitirão ao seu filho seus próprios receios. Os filhos são uma bênção, a maior riqueza do casal. Educá-los na fé e no amor é a principal missão dos pais. Educar, segundo Platão, é dar à alma e ao corpo toda a beleza e perfeição de que são suscetíveis. Segundo Rousseau, é a arte de formar homens verdadeiramente livres das suas próprias paixões, vícios e erros. Para o Papa Pio XI, educar é cooperar com a graça de Deus para formar o verdadeiro e perfeito cristão. A educação consiste em disciplinar as faculdades da pessoa, inteligência, vontade, consciência, sensibilidade, etc. E transmitir-lhe conhecimentos. É uma tarefa imensa, delicada, que exigirá dos pais muito amor e valorização do seu próprio filho. Infelizmente, hoje, muitos pais se matam de trabalhar para dar ao filho toda a felicidade material. Boa casa, roupas caras, carros, presentes, passeios, comidas gostosas, etc. Mas se esquecem do mais importante, o amor e a formação religiosa. Para isso é preciso investir tempo e dedicação à criança. A educação é uma tarefa a cumprir a cada dia. A formação se dá em 3 níveis: o físico, o sensível e o espiritual, visando a um desenvolvimento harmonioso. Os cuidados do corpo, boa saúde, alimentação e higiene, merecem atenção permanente e, a par disso, o desenvolvimento da sensibilidade e emotividade da criança. É preciso tomar cuidado para não marcar o psiquismo da criança com experiências infelizes. Nesse sentido, é preciso ressaltar o perigo das brigas e discussões na presença do filho, os quais lhe imprimem marcas profundas, com consequências desastrosas para toda a vida. É preciso cultivar um lar tranquilo, onde a criança possa se desenvolver em paz e segurança. A maneira mais natural e eficaz de educar é pelo exemplo. A criança admira os pais e tem um forte e natural espírito de imitá-los com seus gestos, hábitos, linguagens e reações. A criança os imita. Se os pais batem, a criança aprende a bater também nos irmãos e amigos. Se os pais falam palavrões, a criança os repete. Se os pais rezam, a criança também reza. Por isso é necessário ter cuidado na presença do filho e não se iludir com a ideia errada de que ele não entende. Educar é formar bons hábitos. É levar a criança a habituar-se a fazer o bem. Contudo, sem pressa e sem violência, com amor. São prejudiciais, por exemplo, as repreensões irritadas ou violentas quando a criança falha em alguma coisa, pois essas atitudes criam inibições ou rebeldias. Os castigos violentos não podem ser admitidos, pior ainda quando aplicados com instrumentos humilhantes, varas, paus, cintos, chinelos, etc. A consequência para o filho será o juízo negativo dos pais ou o complexo culposo. É dever inadiável dos pais corrigir o filho, mas com critério. Nunca, por exemplo, bater numa criança sob o impulso da ira ou da exaltação causada por outras coisas de que a criança não tem culpa. Muitas vezes ela se torna o bode expiatório dos problemas dos pais.
Também os cuidados excessivos, a superproteção, poderão prejudicar a criança, tornando-a dependente e aumentando seu sentimento de inferioridade. É preciso saber dar liberdade à criança e estimulá-la a realizar tentativas, mesmo que seja quase certo seu fracasso. Não fazer por ela aquilo que ela pode e deve fazer por si mesma. A insegurança dos pais pode gerar a insegurança do filho. É importante ainda desenvolver na criança a sensibilidade saudável, o senso estético, o gosto pelas coisas bonitas e boas, o amor à natureza. Orientar a criança para a convivência com outras crianças, não permitir que ela cultive o espírito de autossuficiência, de orgulho ou a ideia de que é ou tem que ser sempre o melhor de todos. O espírito exagerado de competitividade pode alimentar o orgulho da criança e torná-la chata e asquerosa. Isso é comum em filho único, muito mimado. Não dê à criança tudo o que ela quer, porque amanhã ela poderá achar que o mundo tem de lhe dar tudo o que deseja, e a vida não é assim. Não ache graça quando ela disser nomes feios ou fizer algo errado. Corrija-a com doçura e firmeza. Leve-a a ser organizada e arrumar os seus livros, sapatos, roupas. Faça-a responsável para que amanhã ela não jogue sobre os outros a responsabilidade dos seus próprios erros e fracassos. Não lhe dê todo o dinheiro que deseja. O dinheiro pode ser muito prejudicial se a criança não souber usá-lo. Se for fácil consegui-lo, não terá valor para ela e nunca aprenderá a fazer economia e sacrifícios tão importantes para a vida. Também não se devem satisfazer todos os seus desejos de comida e de conforto. É preciso ensinar-lhe o autocontrole. Um homem sem autodomínio é um homem que vive se arrastando pela vida. Também não se pode sempre tomar o partido do filho contra os vizinhos, a professora, os policiais e achar que todos têm má vontade para com ele. Defenda-o quando ele estiver com razão e saiba corrigi-lo em contrário, com maturidade e senso de justiça. Saiba repreendê-lo quando ele se meter em alguma encrenca séria e nunca dê essa desculpa: eu nunca consegui dominá-lo. O livro eclesiástico ensina muitas lições sobre a educação dos filhos no capítulo 30. Aquele que ama seu filho castiga-o com frequência para que se alegre com isso mais tarde. Aquele que estraga seus filhos, como vimos, terá que lhes pensar as feridas. A criança entregue a si mesma torna-se temerária. Adula o teu filho e ele te causará medo. Não lhes dê toda a liberdade na juventude, não feches os olhos às suas extravagâncias. Obriga-o a curvar a cabeça enquanto jovem. Essas e muitas outras citações da Bíblia advertem os pais sobre a responsabilidade de educar o filho, e não podem ser omissos nessa questão, sob pena de chorar amanhã a desgraça de um filho que os envergonhe e os faça sofrer. A sabedoria popular lembra que, quando pequenino, é que se torce o pepino. É fundamental o diálogo constante com o filho e os pais precisam saber falar-lhe de acordo com a linguagem e a idade dele. É o diálogo que gera a amizade e a confiança recíproca entre pais e filhos. Outra coisa importante é que os pais se aproximem dos amigos do filho, acolhendo-os com amizade e carinho. Os pais fortalecerão a união com o próprio filho. Educar a criança é também dizer-lhe a verdade em todos os assuntos na hora certa e nunca mentir. Jesus ensina: a verdade vos libertará. Responda às perguntas do filho com naturalidade e verdade, sem antecipar aquilo que ele ainda não está preparado para aprender. Respeite profundamente a criança.
Jamais a corrija ou repreenda na presença de seus amigos. Ela se sentirá muito humilhada. Conquiste-a com respeito, justiça, fidelidade e amizade. Pense antes de dizer não pode, quando ela lhe pedir alguma coisa. Fale uma vez só e não fique mudando facilmente de opinião, senão a criança sempre ficará insistindo, até que você lhe conceda o que ela quer. Muitas mães pecam nesse ponto, começam dizendo não e terminam dizendo sim. Cuidado com a televisão. Hoje o poder econômico selvagem transformou a TV numa pregação sistemática de antivalores. As propagandas e novelas invertem a escala de valores éticos e morais, e a criança não sabe discernir o certo do errado. Então os pais precisam mostrar ao filho constantemente o que é certo e o que é errado em tudo o que a televisão recomenda. Tome, por exemplo, uma cena de novela ou comercial de um produto e mostre para a criança onde está a deformação. Ensine a criança a desenvolver o senso crítico, sem exageros. É preciso educar o filho quanto ao uso da TV. Não permitir que assista a programas inadequados e que fique até tarde da noite acordado vendo filmes, ou que gaste muito tempo em frente ao aparelho, prejudicando as horas de estudo ou de outro lazer mais adequado. Enfim, não faça da TV uma babá para o seu filho, pois ela o deformará terrivelmente. Essa babá eletrônica é muitas vezes mal educada, prostituta, obscena, gananciosa, hedonista, ofensiva a Deus e à religião, cultivadora de orgulho e de malícia. Além disso, a TV explora horrivelmente a violência sob múltiplas formas, incitando a criança a ter comportamento agressivo, rebelde e destruidor. Outro aspecto importante na educação é levar o filho a participar das decisões da família, mostrando-lhe a situação econômica do lar, a necessidade de fazer economia. A criança que participa cresce mais e se torna mais madura. Uma atenção especial merece a educação sexual, que cabe, antes de tudo, aos pais. A curiosidade deve ser sempre satisfeita com naturalidade e seriedade no nível do entendimento. Não cerque a gestação e o parto com mistérios e mentiras tolas. Não condene com violência algum comportamento errado nesse assunto. Com habilidade, procure orientar a criança para atitudes e comportamentos corretos. Eduque o filho na fé, principalmente através do exemplo. É a vivência religiosa dos pais que levará o filho a amar a Deus. Acima de tudo, é necessário autenticidade, agir sempre de acordo com as suas convicções religiosas. Ensine ao filho a doutrina católica, as verdades básicas que estão no credo, no Pai Nosso, nos mandamentos e sacramentos. Introduza-o na leitura da Bíblia e leve-o a rezar. Finalmente, confie o filho a Deus. Ele lhe pertence. Ore por ele todos os dias e confie no amor de Deus, que o guardará. Ajude-o a crescer com segurança e fé, descobrindo por si mesmo a própria vocação. Conduza-o a cultivar o próprio ser e a desenvolver os próprios talentos em vez de buscar apenas o ter. Ajude-o a sair de si mesmo, do egocentrismo e do egoísmo, para ir ao encontro dos outros. Ensine-lhe o que é amor e solidariedade para os que sofrem ao seu lado. Mostre-lhe a beleza das virtudes e o perigo dos vícios e das más companhias que corrompem os costumes. Saiba fazê-lo desejar e praticar o bem em todas as circunstâncias para agradar a Deus. Mostre-lhe a beleza da humildade e o perigo do orgulho, a grandeza da pureza, os riscos da gula, o valor do autocontrole, a necessidade de dominar a ira e a inveja, o desejo de vingança e a ganância. Enfim,
Leve-o a cultivar a perfeição e a paz e, sobretudo, conduza-o a Deus, que é a fonte de todo bem. Corrige o teu filho, e ele te dará repouso, e será as delícias de tua vida.